Queridos no Senhor, que a graça e o amor do nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja com todos nós. Amém. Esta agora é a lição 42, com o tema geral, o Espírito Santo, presença e ação de Jesus em nossa vida. Já tivemos a primeira parte, agora, continuando esse tema geral, hoje nós vamos pegar um exemplo de alguém que teve uma experiência com o Espírito Santo, que foi o apóstolo Pedro. Então, o tema de hoje é Pedro, de covarde a corajoso por causa de Jesus. E nós temos textos bíblicos que nós encontramos em Mateus 26, 69 a 75, Atos 2, 14 a 41 e Atos 4, 5 a 22. A ideia central desta lição é mostrar que o Espírito Santo de Jesus nos capacita e dá coragem para testemunhar de Jesus. O objetivo da lição é levar vocês confirmandos a saber que quando deixamos Jesus tomar conta de nossa vida, Ele, por meio do seu Espírito Santo, nos dá coragem, nos capacita a testemunhar do seu amor e da sua salvação. Também somos levados a sentir-nos desafiados a deixarmos Jesus tomar conta da nossa vida e desafiados a confiar em Jesus para ter coragem de testemunhar. E também levados a praticar, a ter confiança em Jesus que nos leva a um passo de fé, a poder testemunhar, poder falar da nossa fé. E antes então de entrarmos no tema de hoje, queremos ter uma palavra de oração. Senhor Deus querido, ajuda-nos através desta lição 42, que fala da ação do Espírito Santo, que Ele dá coragem, como exemplo do apóstolo Pedro, para testemunhar, para falar, para mostrar a outras pessoas, a este nosso mundo no qual nós estamos incluídos, a ação que Jesus faz em nossa vida, a mudança que Ele faz em nós. E como é maravilhoso viver com Jesus. Assim, inspira-nos com o Teu Espírito Santo a podermos aproveitar esta lição. Amém, Senhor. Geralmente, quando nós temos o nosso ensino confirmatório presencial, a gente faz uma brincadeira que consta da seguinte forma. É uma brincadeira para o exercício da confiança. Ou seja, então a gente pega geralmente 3 jovens e um fica no meio e outros 2, um de cada lado, que ficarão um na frente do outro e um então fica no centro. Eles ficam relativamente próximos. O aluno do meio, o jovem confirmando do meio, ele terá seus olhos vendados e ele se deve deixar cair para frente ou para trás, sem receio. E este é o exercício da confiança. Confiando que os outros 2 o segurarão. Os 2, entre aspas, seguradores, deverão segurar com firmeza, não deixando em hipótese alguma o colega cair. À medida que a brincadeira vai acontecendo, o confirmando de olhos vendados vai exercitando a confiança nos colegas. E assim os colegas então vão se revezando. Quem eram os seguradores vão ser também aqueles que vão ter os olhos vendados, para que todos tenham a experiência de segurar o colega e também ter a experiência de serem segurados. Por isso ajuda a criar uma confiança. Essa brincadeira não é por acaso, que ela se inclui exatamente nesse tema da lição 42, sobre o Espírito Santo, a presença e a ação de Jesus em nossa vida. Por isso a gente geralmente então pergunta para aqueles que tiveram seus olhos vendados: qual foi a sensação de olhar, ou melhor, de estar com os olhos vendados?
e ter que se deixar cair nas mãos dos colegas. Então a gente pede que descrevam como foi no começo e se aconteceu alguma mudança de sensação ao decorrer da brincadeira. Talvez assim, para aqueles que foram os seguradores, como é que foi a sensação agora de segurar alguém, um colega, para não deixar ele cair? Então, se eu lembro de épocas passadas, quem fez essas brincadeiras, eu lembro que o pessoal dizia que era muito difícil no início confiar, com os olhos vendados, que haveria alguém atrás ou na frente que iria segurar. Mas depois que se jogou a primeira vez e viu que os colegas seguraram mesmo, e aí foi mais fácil. Essa brincadeira, ela também nos quer assim falar de como é testemunhar, falar adiante para os seus colegas de aula, para os professores, para os familiares, amigos ou parentes, como a gente pode dar esse testemunho, contar algo que a gente experimentou na nossa vida, experimentou e passar isso adiante. Por isso eu quero fazer uma pergunta agora. Vocês lembram de alguém que viveu com Jesus e também teve medo de testemunhar de Jesus? Pois é, nós estamos falando de um personagem que é o apóstolo Pedro. Por isso, ele ganha o nome depois de apóstolo Pedro, mas até chegar lá, ele também passou pela experiência de primeiro ter que experimentar Jesus. Por isso, então, a gente fez aquela tarefa, né, com os pais. Então, ali colocou assim: como é que Pedro agiu antes de receber o Espírito Santo? De quem ele teve medo, né? Então, ele teve medo de duas mulheres que estavam ali. Duas mulheres, duas criadas, duas servas. Teve medo delas. Como é que Pedro agiu depois que ele recebeu o Espírito Santo, né? Ele enfrentou uma grande multidão de pessoas e ele não teve mais medo depois. E isso é importante dizer. É o Espírito Santo que tira o medo de testemunhar, de falar de Jesus. Mas a primeira questão é deixar o Espírito Santo tomar conta de nossa vida. Tem pessoas que se deixam tomar conta por um espírito de corrupção, um espírito de medo, um espírito de covardia e às vezes espírito de violência. No entanto, quem anda com Jesus recebe um espírito de santidade e fazer aquilo que é da vontade de Deus. Então também os poderosos da época, o Sinédrio, que era uma espécie assim de presbitério dos judeus, lá da sinagoga, o apóstolo Pedro também enfrentou eles, falou realmente o que assim ele aprendeu de Jesus. Que transformações o Espírito Santo de Jesus fez na vida de Pedro? Ele foi transformado de um homem covarde num homem corajoso. Por isso, ter medo de testemunhar de Jesus é uma coisa errada que não se pode sentir? No início da nossa vida, sim. Então, podemos dizer que ter medo de falar de Jesus é uma coisa natural. Assim como é natural a gente ter medo quando está com os olhos vendados e precisa se deixar cair e segurar pelos outros. Contudo, assim como é preciso confiar nos outros e se largar em suas mãos para que se possa brincar, da mesma forma é preciso que a gente, na questão do testemunho de Jesus, confie nele e se largue em suas mãos. Quer dizer, para testemunhar de Jesus, a gente precisa aprender a confiar que Jesus está conosco e que Ele mesmo, por meio do seu Espírito Santo, nos dá coragem e sabedoria. Uma outra questão. Confiança é uma coisa que a gente traz dentro da gente desde que nascemos? Pois dá para dizer o seguinte: na brincadeira, para a gente experimentar confiança e segurança na pessoa que tem a função de nos segurar, era preciso dar o primeiro passo.
Era preciso deixar o corpo cair. Aos poucos, por experimentar a confiança, ela vai crescendo e a gente vai confiando e tendo segurança cada vez mais. Isto é um ciclo, é um crescimento. Ao testemunhar de Jesus, acontece o mesmo ciclo. Para experimentarmos a coragem e a segurança que Jesus nos dá para testemunhar, é preciso que a gente dê o primeiro passo. É preciso que a gente comece a testemunhar de Jesus. Com o tempo, a gente vai tendo mais confiança em Jesus e vai tendo mais coragem para testemunhar. Uma outra questão para a gente refletir. De que maneira a gente pode começar a testemunhar de Jesus? Em primeiro lugar, falando do que nós conhecemos e do que experimentamos com Jesus Cristo. Em segundo lugar, convidando as pessoas para virem à igreja. Estamos agora ouvindo o sino bater. Esse é um chamado. Quando nós ouvimos o sino, é um chamado para ouvirmos a palavra do Senhor, irmos até a sua casa, estar com Ele. Lá na Bíblia diz um versículo: não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns. Algumas pessoas na história deixam de participar da vida da comunidade, mas nós aprendemos a conhecer Jesus através da comunhão com os irmãos, quando nós vamos juntos à casa do Senhor e vamos ali então aprendendo a palavra do Senhor para a nossa vida, conhecendo cada vez mais através de pregações, dos hinos, da liturgia, do culto. Tudo isso nos ensina, é um convite, é um chamado para a gente ir ao Senhor. Também distribuindo folhetos e cartões com mensagens cristãs. E obedecendo aquilo que a palavra de Jesus nos ensina. É importante sabermos que, quando a gente se dispõe a testemunhar de Jesus, o próprio Jesus já começa a trabalhar no nosso coração, para que a gente possa testemunhar. Essa é uma razão a mais para que, com a ajuda de Jesus, vençamos o medo e a vergonha de testemunharmos do Mestre Jesus. Vamos ainda pensar por um instante. Você lembra de alguém para quem você já testemunhou de Jesus? Alguém que ainda não o conhece ou que não dá bola para ele? Pense em algum colega de aula, algum familiar. Segundo, de que maneira você poderia testemunhar para esta pessoa? Como é que você poderia falar de Jesus para ela? Em terceiro, vamos ter um momento de oração. Você pode orar para que essa pessoa da qual você se lembrou, orar também para que Jesus dê oportunidade a ela, para que as palavras e as atitudes certas e coragem possam chegar até o coração dessa pessoa para que ela se volte a Jesus. E por último, qual seria o próximo passo? Não adianta pensar para quem testemunhar. Não adianta apenas orar pela pessoa, pelas palavras certas ou por coragem, se a gente não dá o primeiro passo de confiança em Jesus, se a gente não se joga nos braços de Deus, nos braços de Jesus. Por isso, você pode passar uma hora na nossa secretaria, ou mesmo aqui no meu escritório, e pegar uns folhetos evangelísticos, folhetos com mensagens de Jesus, da palavra de Deus, para a vida das pessoas. E eu quero te desafiar a que você distribua folhetos para pessoas, que você dê para alguém que você conhece. E assim, talvez até para essas pessoas que você pensou há pouco, que você gostaria que pudessem conhecer a palavra do Senhor. Para que a palavra do Senhor chegue a essas pessoas através de algo escrito. Geralmente as pessoas não querem ler a Bíblia, mas um folheto curto, mas com uma mensagem bem clara da palavra de Deus. Assim, o Senhor pode falar até a vida delas. Fazendo isto, certamente você vai testemunhar, você vai levar a palavra do Senhor e levar com que essas pessoas também
conheçam a Jesus Cristo. Vamos então ainda gravar a lição, explicar a tarefa. Você pode então abrir o seu caderno de exercícios e ali fazer então a lição. E tem uma tarefa junto com o pai e com a mãe, o responsável, com os textos bíblicos. E você então esteja preenchendo estas perguntas, essas 4 questões aqui colocadas. Você as preenche e na nossa próxima live nós vamos estar então corrigindo, tirando todas as dúvidas. Eu desejo que o Senhor te acompanhe, que você possa ser também alguém que vai testemunhar de Jesus. E que assim como nós iniciamos, também concluímos com uma palavra de oração. Senhor Jesus querido, fale ao coração destes queridos jovens confirmandos, para que eles recebam a tua coragem e eles possam também se arriscar e testemunhar de ti, daquilo que eles estão aprendendo no ensino confirmatório, a serem tuas testemunhas, a não guardarem apenas para si o que estão aprendendo, mas também passem adiante aquilo que tu tens falado à vida de cada um deles. Continua abençoando nossos queridos confirmandos e também seus familiares. Oramos em teu nome precioso. Amém, Senhor.